A tecnologia do DNA mudou completamente a investigação na cena do crime, mas o seu microbioma é ainda mais específico. Imagina quais segredos ele poderia revelar. Membros da mesma família tendem a ter microbiotas bem semelhantes, enquanto pais costumam compartilhar os mesmos grupos de bactérias com os filhos. Optar por morar com amigos, ou mesmo com estranhos, porém, traz como resultado o compartilhamento de mais que apenas o leite. Um lar incluído no estudo não era habitado por pessoas da mesma família. O convívio no mesmo ambiente foi suficiente para ocasionar uma mescla das microbiotas. Todos os moradores tinham muitos micróbios em comum, especialmente nas mãos. 2 deles mantinham um relacionamento, e por isso, compartilhavam ainda mais micro-organismos entre si do que com o terceiro morador. Para as mulheres, a flutuação hormonal enfrentada todos os meses pode ter um impacto enorme na constituição microbiana do corpo. Em muitas, o ciclo menstrual está ligado a mudanças abruptas nas espécies vivendo na vagina, com populações se expandindo e se reduzindo em sincronia perfeita com cada período. Mas, para outras, as mudanças na composição da microbiota vaginal parecem completamente aleatórias, sem qualquer ligação com a época do mês. Ainda outras têm uma comunidade quase constante que parece não ser afetada pela menstruação ou ovulação. O interessante é que, entre essas mulheres cujas comunidades aumentam e diminuem, a atividade dos grupos e espécies presentes em geral permanece a mesma. Uma cepa dominante de Lactobacillus pode de repente desaparecer, mas é substituída por outro produtor de ácido lático, talvez uma cepa amigável de Streptococcus. Assim, o mesmo serviço continua sendo realizado, embora as espécies tenham mudado. Eu já mencionei que a composição da microbiota vaginal de uma mulher se transforma durante a gravidez. O mesmo vale para sua flora intestinal. Durante a gravidez, uma mulher ganha entre 11 e 16 quilos. Grosso modo, isso inclui um bebê de 3,2 kg, mais 3,6 kg de placenta, líquido amniótico e sangue extra. Os 4,5 a 9 kg restantes são gordura. No último trimestre, os indicadores metabólicos de uma mulher grávida são muito semelhantes aos de alguém que esteja sofrendo as consequências da obesidade sobre a saúde. Excesso de gordura corporal, colesterol alto, níveis maiores de glicose no sangue, resistência à insulina e indicadores de inflamação podem acompanhar tanto a obesidade quanto a gravidez. Mas enquanto na obesidade esses sinais apontam para problemas de saúde, na gravidez significam algo bem diferente. As mudanças no metabolismo da mulher, sua capacidade de processar e armazenar energia, são cruciais para a gravidez. A camada extra de tecido adiposo que ela ganha provavelmente fornece ao feto uma rede de segurança, garantindo que sua mãe tem energia suficiente para suportar seu crescimento. Significa também que ela dispõe da energia de que vai precisar para produzir o leite materno depois do nascimento. Como Ruth Ley, da Universidade Cornell, já conhecia a diferença entre a microbiota de pessoas magras e gordas, se perguntou se as mudanças microbianas por trás da obesidade também seriam responsáveis pelas alterações metabólicas na gravidez. Ela e sua equipe estudaram os micróbios presentes no intestino de 91 mulheres ao longo da gestação. No terceiro trimestre, a microbiota das mulheres já estava profundamente diferente dos primeiros dias de gravidez, tornando-se menos diversificada, e 2 grupos, Proteobacteria e Actinobacteria, ficaram muito mais abundantes. Essas alterações se assemelham aos indicadores de inflamação em roedores e seres humanos. Já vimos no capítulo 2 que transplantar a microbiota de pessoas obesas para camundongos livres de germes faz com que acumulem gordura corporal rapidamente. Essa é uma boa forma de demonstrar que os micróbios são responsáveis pelo aumento de peso, não apenas sua consequência. Ruth Ley adotou a mesma abordagem com a microbiota das mulheres no terceiro trimestre de gravidez. Será que os micro-organismos presentes seriam a causa ou a consequência das mudanças metabólicas da gravidez que se assemelham às da obesidade? Camundongos livres de germes que receberam um transplante da microbiota de mulheres no terceiro trimestre de gravidez ganharam mais peso, tiveram um aumento nos níveis de glicose no sangue e ficaram com mais inflamação do que os que receberam a microbiota de mulheres no primeiro trimestre de gestação. Essas mudanças podem ajudar a coletar e encaminhar recursos para o bebê em crescimento. Depois que o bebê nasce, a flora intestinal da mãe leva algum tempo para voltar ao normal, mas acaba voltando. Por ora não se sabe ao certo por quanto tempo os micróbios da gravidez permanecem no corpo, nem o que os faz mudarem outra vez, mas é intrigante pensar que a amamentação, e talvez os hormônios do parto, pode ter algo a ver com isso. Os efeitos da amamentação no peso do bebê são bem conhecidos, aparentemente por consumir as calorias armazenadas durante a gravidez. Ainda não se sabe, porém, se ela também reverte as mudanças microbianas da gravidez, mas sabemos que reduz os riscos de diabetes tipo 2, colesterol alto, pressão alta e doença cardíaca ao longo da vida da mulher. Embora seja afetada pela alimentação por hormônios, viagens ao exterior e antibióticos, a flora intestinal permanece razoavelmente estável no decorrer da vida adulta. A velhice, porém, junto com outras mudanças na saúde, modifica as comunidades microbianas do corpo. À medida que o corpo começa a dar sinais à idade, seus passageiros microbianos fazem o mesmo. Claro que, individualmente, pouquíssimas células humanas duram a vida toda, e a maioria das células microbianas duram poucas horas ou dias. No entanto, como superorganismo que é, ao envelhecer, a colônia humana começa a ficar menos eficiente e a falhar com mais frequência. O sistema imunológico é o grande responsável por isso, tendo se encarregado de liderar os anticorpos por décadas. Com a idade, ele vai ficando cada vez mais irritável. O constante zunido dos mensageiros químicos pró-inflamatórios percorrendo o corpo idoso lembra a inflamação crônica de baixo nível encontrada nas doenças do século XXI. Essa mescla de inflamação e envelhecimento, a característica médica do final da vida, está intimamente associada à saúde. Não surpreende que esteja também associada à composição da flora intestinal. Pessoas idosas, com grau maior de inflamação e saúde mais comprometida têm uma comunidade intestinal menos diversificada, com menos espécies conhecidas por acalmar o sistema imunológico e mais que o estimulam. Só não está claro ainda se a idade causa inflamação, que por sua vez causa alterações na microbiota, ou se são as mudanças na microbiota que desencadeiam a inflamação. Mas como na velhice a alimentação tem um papel de destaque na manutenção da comunidade microbiana, é provável que a microbiota seja uma força importante no processo de envelhecimento. Apesar de ser uma ideia muito nova, alguns cientistas já estão animados com a possibilidade de manter as pessoas saudáveis por mais tempo, ou mesmo estender a vida humana, através de alterações na flora intestinal dos idosos. Da primeira inspiração até a última, vivemos acompanhados por nossa colônia de micróbios. À medida que nosso corpo cresce e muda, nosso microbioma se adapta, fornecendo uma extensão de nosso próprio genoma capaz de se ajustar em questão de horas para melhor satisfazer nossas necessidades, e as dele. Se tudo correr bem, os micro-organismos representam o melhor presente que a mãe pode dar ao filho, e as escolhas de nossos pais vivem conosco, literalmente, enquanto aprendemos a andar, falar e cuidar de nós mesmos. Quando nos tornamos adultos, a responsabilidade de cuidar de todas as células em nosso corpo, tanto as humanas quanto as microbianas, recai sobre nós.
As mães transmitem não apenas os próprios genes, mas os genes de centenas de bactérias, embora a loteria genética da vida possua um elemento de acaso, também há muito de escolha. Quanto mais conhecimento se unirmos sobre a importância e as consequências do parto natural e da amamentação prolongada e exclusiva, mais fortes seremos para oferecer a nós mesmos e aos nossos filhos a chance de uma vida melhor, com mais saúde e felicidade. 8. Restauração microbiana. Na noite de 29 de novembro de 2006, Peggy Canhai, uma advogada de 35 anos, dirigia na chuva a caminho de um encontro com um cliente na ilha de Maui, no Havaí, quando foi atingida por um motociclista que vinha a 260 km por hora. Presa nas ferragens de seu carro, sangrando na cabeça e pela boca, ela perdia e recobrava a consciência. O jovem morreu na estrada em meio aos destroços de sua moto. Em 2011, após 5 anos de cirurgias para reparar os ferimentos na cabeça e nas pernas, o pé esquerdo de Peggy necrosou. Com a vida ameaçada pela disseminação da sepse, ela não teve escolha senão se submeter a uma cirurgia para amputar parte do pé e ligar os ossos do tornozelo. 3 dias após a operação, Peggy ficou gravemente doente com náusea e diarreia. Sua enfermeira ficou horrorizada e no dia seguinte convocou o cirurgião, que assegurou à paciente que se tratava apenas de uma reação à medicação, anestésicos, antibióticos e analgésicos. Na mesma noite, ela recebeu alta e foi para casa com diferentes remédios. Algumas semanas depois, Peggy parou de tomar os remédios apesar da dor no pé, na esperança de que as coisas melhorassem. Não melhoraram. A manhã seguinte marcou o início de 2 meses de até 30 episódios diários de diarreia. Peggy perdeu 20% do peso corporal, seus cabelos caíram, seus nervos ficaram agitados e sua visão ficou embaçada. O médico insistiu que ela tinha sintomas condizentes com a abstinência de opiáceos, mas depois concluiu que se tratava de síndrome do intestino irritável ou de doença do refluxo gastroesofágico. Peggy recusou a medicação para a diarreia, certa de que mascarar os sintomas da doença apenas agravaria o quadro. Vários meses depois, ela foi enviada a um gastroenterologista no hospital onde fizera a cirurgia do pé. Após uma colonoscopia, um procedimento em que o interior do cólon é examinado com uma pequena câmera, Peggy encontrou a explicação para a diarreia grave. Ela tinha Clostridium difficile, ou C. diff. C. diff é aquela bactéria particularmente nociva que já mencionamos no capítulo 4, capaz de causar uma infecção terrível e potencialmente letal. Sempre. A estreita é uma presença constante em hospitais e no intestino de pessoas saudáveis. Vários truques lhe dão uma vantagem em relação a outros micróbios à equipe de limpeza do hospital. Para começo de conversa, nas últimas décadas, uma nova cepa mais resistente e perigosa que as versões anteriores se desenvolveu. É bem provável que tenha sido uma mutação em reação à constante corrida armamentista entre as bactérias e os antibióticos que lançamos contra ela e seus primos. No momento, a C. diff está na frente. Seu outro truque, que ela compartilha com até 1/3 das bactérias que vivem no intestino e muitos patógenos, é o fato de ser capaz de formar esporos. Como um tatu assustado enrolado em sua carapaça, a C. diff se envolve em uma espessa camada protetora para sobreviver quando os tempos ficam difíceis. Produtos de limpeza antibacterianos, ácidos estomacais, antibióticos e temperaturas extremas não conseguem afetar esses esporos, deixando as bactérias a salvo até o perigo passar. As circunstâncias de Peggy eram típicas. Ela receberá antibióticos durante a cirurgia e depois passará vários dias no hospital. Os antibióticos, além de impedirem que seus ferimentos infeccionassem, destruíram sua flora intestinal, deixando-a vulnerável à invasão da C. diff. Como uma erva daninha, essa bactéria havia feito uma confusão em seu intestino, antes que os micróbios benéficos pudessem restabelecer suas colônias. O gastroenterologista prescreveu a Peggy vários tratamentos com altas doses de antibióticos para livrá-la da infecção por C. diff, mas essa abordagem fracassou e a paciente acabou ficando ainda mais doente. À medida que a visão e a audição de Peggy se deterioravam e seu peso se tornava perigosamente baixo, ela e seu marido perceberam que precisavam tomar medidas drásticas para restaurar os micróbios em seu intestino e expulsar a C. diff. A questão era como. O dilema de Peggy Canhai não afeta apenas as vítimas da C. diff. Muitas outras pessoas que sofrem de doenças do sistema digestivo e outros distúrbios resultantes de um ecossistema microbiano danificado também se empenham em descobrir como desfazer o mal e reintroduzir uma colônia saudável de amigos microbianos. Sem dúvida, manter uma boa alimentação e evitar antibióticos desnecessários são medidas fundamentais para preservar uma microbiota saudável. Mas e se sua colônia já foi dizimada? E se espécies importantes há muito já partiram e oportunistas tomaram seu lugar? E se o seu sistema imunológico já não sabe ao certo quais são os inimigos e quais são os aliados? Cuidar das ruínas de uma comunidade microbiana antes próspera talvez seja pouco como borrifar água nos brotos ressequidos de uma planta abandonada. Às vezes a única opção é recomeçar, preparar a terra e plantar novas sementes. Em 1908, Ilya Michiko publicou um livro com um título estranhamente positivo, algo que não era característico do biólogo russo. Ele havia tentado suicídio 2 vezes, por uma dose excessiva de ópio e deliberadamente se infectando com febre recidiva, no esforço por se tornar um mártir da ciência. No entanto, seu terceiro livro, O Prolongamento da Vida, Estudos Otimistas, tratava não de apressar a morte, mas de adiá-la, e talvez fosse uma tentativa para melhorar seu astral à medida que se aproximava de um confronto final, desta vez inevitável, com a própria mortalidade.